Fala pessoal, vamos agora corrigir a prova do KUCE. Pessoal, essa prova estava muito difícil, tá? Com nível excepcionalmente elevado. Tivemos aqui uma exceção na parte de legislação, porque estava de outro nível essa prova aqui. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a nossa aluna Clara, que disponibilizou a prova para a gente conseguir resolver, certo? Vamos lá para a primeira questão aqui. Não sei qual prova você pegou, mas vamos para essa questão que é falando sobre a Lei 12.378, que ela regula o exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil, estabelecendo diretrizes gerais para a organização da profissão e para o desenvolvimento das técnicas profissionais da área, certo? E aí ele traz 5 casos aqui. Aqui não é uma questão, aqui são 5 questões em uma só. São 5 assuntos, né, diferentes para você julgar. É como se fosse verdadeiro ou falso. Você relaciona a coluna 1 com a 2 e só uma está certa, certo? No primeiro caso, ele diz que, em razão da divergência de norma do CalCE sobre campo de atuação de arquiteto e urbanismo e norma de outro conselho profissional, surgiu controvérsia sobre a extensão das atribuições profissionais. No caso 2, ele diz que o profissional estrangeiro, sem domicílio no país, requeriu registro local de determinado estado, tendo sido comprovado os requisitos legais. Enfim, ele traz aqui 5 casos. De acordo com a banca, a gente colocou aqui o gabarito da banca, que é a letra B. A gente conferiu o gabarito da banca com o nosso material e também trouxemos aqui a resposta de acordo com a legislação, certo? De acordo com cada parágrafo, por que está errada, por que está certa, certo? Na 1, realmente a letra B, pessoal, a letra B, o caso 2. Vamos lá dar uma olhada aqui, ó. O profissional estrangeiro sem domicílio no país requeriu registro no CAU de determinado estado, tendo sido comprovado os requisitos legais. No caso 2, o CAU poderá ser obtido, certo? Poderá ser obtido em caráter excepcional, por tempo determinado. Tem aqui no nosso material, certo? No nosso material, tem aqui nos nossos slides, se você estudasse aqui na página 7, temos aqui a da obrigatoriedade da abrangência, né? Do registro. A obrigatoriedade para o arquiteto e urbanista e tal, tá? Tem abrangência que todo o território nacional. Tem aqui os casos especiais, que é justamente o que a questão traz, que é o profissional estrangeiro sem domicílio do Brasil. O que ele pode acontecer? Ele pode ser registrado em caráter excepcional e por tempo determinado, condicionado à participação efetiva de um arquiteto ou sociedade com registro no CAU. Então, em caráter excepcional e por tempo determinado, justamente o que diz a questão, ó. Poderá ser obtido em caráter excepcional e por tempo determinado. Se você lesse essa página 7, na verdade é a 8, né? É a 8 do nosso slide, você encontraria a resposta dessa questão. Não está tão difícil não, essa primeira. Só que, lembrando, está muito difícil. Olha o tamanho da questão. Isso aqui dá muita canseira na hora da prova, certo? Letra B é o nosso gabarito da primeira, certo? Vamos para a nossa segunda questão. Tem uma questão aqui, pessoal, que cabe recurso. Já já a gente chega nela. Vamos lá. A resolução 91 de 2014. Vamos chegar lá aqui na 91. Vamos aqui, resolução 91, acho que é essa daqui. Não é 193, 91 de 2014, essa daqui. É o RRT. Vamos para ela. Ele pede aqui para saber o que? Do termo de responsabilidade. Registro de responsabilidade técnica, RRT, no âmbito e tal. Aí ele diz que a letra B é o nosso gabarito. Quer dizer que a 1, a 2 e a 3 está correta. Então, o arquiteto J, ao pretender realizar abaixo do RRT, constituído por atividade técnica concluída e por atividade técnica não concluída, não poderá efetuar baixa parcial. Exatamente. Não pode efetuar baixa parcial, tem que ser total. Tá certo. Por quê? Porque ele tem que fazer só das atividades concluídas. Quando a gente do RRT, a gente viu isso, certo? Devendo registrar RRT retificador constituído apenas da atividade técnica já concluída, tá certo? Essa parte aqui tá certa. E do pedido que foi realizado e após poderá proceder abaixo, exatamente. A 1 está correto. 2.
É constatado que nenhuma das atividades técnicas constantes em determinada RT foram realizadas, dá-se-á cancelamento do registro, tornando-o sem efeito para bem como os direitos e deveres decorrentes do que nele foi registrado. Ou seja, se nenhuma das atividades técnicas constantes no RT ele foram realizadas, é feito o cancelamento. Onde é que a gente vê isso? Aqui na parte de cancelamento. Vamos aqui no nosso slide. RT, tempestividade, de equipe, cadê a parte de cancelamento? Vamos aqui, cancelamento. Chegamos aqui. O cancelamento aplica quando nenhuma atividade foi realizada. Nenhuma atividade foi realizada e torna o RT sem efeito, certo? Deve ser requerida e não há devolução da taxa paga. Muito importante isso aqui. Será que ele cobrou até a taxa? Não, não cobrou até a taxa, né? Não estava tão pesado não, mas constatando que nenhuma atividade técnica constante em determinada RT foram realizadas, quando nenhuma atividade técnica é realizada, ou nenhuma atividade foi realizada, torna sem efeito. Vamos ver? Tornando sem efeito, tá certo. A 2 também está correta. A 1 e 2 está correta. 1 e 2 está correta. Vamos para 3. Ao iniciar o procedimento para o cancelamento da RT, deverá ser instaurado o processo administrativo exatamente a ser submetido à apreciação do CAL UF. O F, no caso aqui, é o CE, né? Esse aqui está na parte daquele regime geral. Podendo julgar necessário efetuar diligências ou requisitar outros documentos adicionais para fundamentar a decisão. Também está correto. Isso daqui está certo também. Certo? Então, realmente a letra B de bola. E o erro das outras questões a gente comentou aqui, de acordo com o artigo 35 da resolução, aqui para o conteúdo não ficar muito extenso, vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo a resposta, tá certo? Esse material aqui com a resposta, tá no grupo do WhatsApp, beleza? No canal. Vou deixar aqui para vocês baixarem, tá bom? Quem tiver curiosidade, só pegar no canal do WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Beleza, pessoal? Então a 2 realmente é a letra B de bola. Vamos continuar aqui, senão vai ter um vídeo aqui de 5 horas a gente discutindo essas questões, porque foi muito extenso. Se você acertou 7 ou 8 questões, você tá ok, certo? Tá ok para esse concurso, que estava muito pesado mesmo. Vamos lá para a terceira. As normas previstas no Regimento Geral do CAL, que é aqui o Regimento Geral, a Resolução 139 de 2017, que é justamente essa daqui, nosso material, ó. Esse material aqui, ó, 139 de 2017, né? Ó, 139 de 2017, o Regimento Geral. Que são questões do Regimento Geral. Vamos ver o que traz aqui no Regimento Geral. O gabarito da banca foi letra B. Vamos logo para a letra B. O que tem aqui de certo ou errado aqui? Caso 2. Em determinada matéria já havia sido concedido um pedido de vista, quando o outro conselheiro requeriu nova vista, certo? A B diz que no caso 2, o segundo pedido de vista poderá ser apreciado, já que toda matéria submetida à apreciação do plenário poderá ser objeto de até 2 pedidos de vista. Será que até 2 pedidos de vista realmente? Vamos dar uma olhada aqui nos slides. Vamos aqui, pedido de vista. Pedido de vista. Descendo. Grupo de auditoria, apreciação. Aqui, pedido de vista. Cada matéria admite até 2 pedidos de vista, tá certo? Tá certo, pessoal, a B tá certo. Cada conselheiro poderá pedir apenas uma vista por matéria. O conselheiro que participou da comissão fica impedido de pedir pedido de vista ao plenário, certo? Então realmente, no caso 2, o segundo pedido de vista poderá ser apreciado, já que toda matéria submetida à apreciação do plenário poderá ser objeto de até 2 pedidos de vista. Tá certo, né, pessoal? Ó, cada matéria admite 2 pedidos de vista, tá correto. Realmente é a B. Muito difícil, pessoal. Muito difícil essas questões.
Vamos para a próxima aqui. Vamos para 4. O regimento interno do CAL dispõe sobre regras gerais aplicáveis à realização de reuniões colegiadas, definindo parâmetros para a organização dos trabalhos, o desenvolvimento das deliberações e a validade dos atos praticados no âmbito do Conselho. Com base no dispositivo apresentado, analise os casos hipotéticos a seguir. Mais uma vez, aquela parte aqui de 5 casos. A gente vai tentar trazer questões na próximo conteúdo, que for essa banca aqui, a Consulplan, Instituto, né? A gente vai trazer um material parecido com esse, certo? Fazer os casos 1, caso 2, caso 3, para você ficar mais acostumado. Tá bom? Vamos lá, vai falar do regimento interno, né? E ele traz os casos. Segunda banca foi a letra B também. Banca letra B. A convocação da reunião plenária foi encaminhada ao conselheiro com 5 dias de antecedência da data da sua realização. 5 dias de antecedência. Aqui é o quê? Prazo. Pessoal, prazo. O que a gente deixa de recomendação para todos os alunos? Veja a tabela de prazo. Sempre cai questão assim. Vamos lá. No caso 2, a convocação da reunião plenária ordinária deveria ter sido encaminhada com uma antecedência mínima de 7 dias. Será que é isso que cobra o nosso regimento? Vamos lá. 7 dias. Aqui ele disse que era 5 e aqui ele disse que esse caso 2 está errado. Por quê? Porque era para ser 7, né? Vamos aqui para o nosso material. Tabela de prazos. Aqui é o regimento interno, né? Vamos ver. Pronto. Todos os slides, pessoal, tem regimento interno, ó. O regimento interno tem tabela de prazo, ó. Tabela de prazo, certo? Aqui é o regimento interno, certo? Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, regimento interno. Ok. Vamos para a tabela de prazo. Diz o quê? Que é 7 dias? Pronto. Convocação para a reunião plenária ordinária. Essa mesmo, deixa eu ver aqui a questão. Convocação da reunião plenária ordinária deveria ter sido encaminhada com antecedência mínima de 7 dias. É essa mesmo. Ó, convocação de reunião plenária ordinária. Mínimo 7 dias antes. Tá certo, pessoal. É 7 dias, conforme o artigo 34. Eles vão lá no artigo 34 e vai ter essa informação. Certo? 7 dias mesmo. Vamos lá para a prova. Pronto. 7 dias é o nosso gabarito. Tá correto. A letra B também. Muitas letras B aqui nessa prova. Vamos lá para a próxima. Questão 5. O exercício da arquitetura urbanismo Brasil é disciplinado por normas legais, estabelece parâmetros para a atuação profissional e para a execução das atividades inerentes à profissão. À luz da Lei 12.378, analise os casos hipotéticos a seguir. Então, é essa lei aqui que a gente vai dar uma olhada. A primeira lei, certo? Vamos ver os casos hipotéticos. Vamos lá. A resposta correta da banca foi a letra B. Uma sociedade de prestação de serviço na área de arquitetura e urbanismo foi selecionada disciplinarmente. Certo? Aí, no caso 2, a sanção poderá ser aplicada à sociedade sem prejuízo da responsabilidade da pessoa natural do arquiteto urbanista. Certo? Quer dizer que pode ser tanto a pessoa quanto o arquiteto e urbanista. Diz aqui a questão, né? Então, vamos voltar para o nosso material. Falar aqui de sanção disciplinar, sanções disciplinares. Tem a advertência, a suspensão, a gente estudou, cancelamento do registro e a multa. As sanções aplicam tanto à pessoa física, ó, que repete a questão é isso aqui, ó. Tanto a pessoa física do arquiteto quanto a sociedade de arquitetura e urbanismo. É o que diz a questão, né? Poderá ser aplicada à sociedade sem prejuízo da responsabilidade da pessoa natural do arquiteto e urbanista. Tá certo. A letra B mesmo. Tá, pessoal? 5 primeiras estão corretas e estavam no nosso material, só que tá num nível aqui muito extremo. Pessoal, isso aqui não é nível médio, isso aqui é muito além, tá bom? Muito além mesmo. Vamos para a sexta questão agora. Sexta questão diz o seguinte. O CAL, através da resolução 52 de 2013, estabelece deveres e vedações ao profissional. Aqui é mais a parte de ética. Vamos aqui ver a parte de ética, que é justamente essa daqui, se não me engano. Aqui 52, é ética, né? Código de ética.
Aí ele quer os deveres com os colegas. Então, aqui para baixo, aqui para baixo. Obrigações para com os colegas, né? Elas são colegas de profissão, fornecedores, enfim. A banca disse aqui que a letra é a letra E. Gabarito, né? Letra E. Sexta questão é a E. Vamos lá. Caso 5. No 1 ele traz a resposta do caso 1, no 2 a resposta do caso 2. Aqui a gente tem as correções, certo? A 5 diz o seguinte: o arquiteto urbanista R foi convocado por um contratante para emitir parecer técnico de serviços profissionais já executado por outro arquiteto e urbanista. Como é que é a parte ética dessa questão? No caso 5, o arquiteto e urbanista, ao ser convidado a emitir parecer sobre o serviço profissional de outro arquiteto e urbanista, deverá informá-lo previamente acerca do fato. Exatamente, vamos ver aqui a obrigações de transparência. Informar colegas quando souber que também foram convocados para a mesma proposta, certo? Aqui é a parte da proposta. Notificar colega antes de emitir parecer sobre seu trabalho, entendeu? Tem que notificar o coleguinha, ó, vou avaliar um trabalho seu, tem que avisar ele, beleza? Então a questão está correta, né? Deverá informá-lo previamente acerca do fato, tá certo também. Letra E. As outras estão erradas e a gente tem aqui cada comentário das questões. Realmente a letra E, o nosso gabarito. A sétima diz o seguinte: é da questão incorreta, conforme a resolução do CAL, né? Aquele lá que é o regimento geral. A série diz o seguinte: o regimento geral dispõe sobre normas gerais de organização, funcionamento e atuação dos órgãos colegiados e dos procedimentos administrativos no âmbito da autarquia, estabelecendo diretrizes aplicáveis à condução dos trabalhos, tomando as decisões e a disciplina de atos administrativos a partir das previsões regimentais da assinala alternativa incorreta, aquele que é errado. E aqui ele deu o gabarito letra C. As deliberações plenárias que resultem em sanções caberá pedido de revisão. Aqui o pedido de revisão. Vamos aqui aos pedidos de revisão aqui nesse daqui, ó. Pedido de revisão. Aqui, ó. Pedido de revisão. Pedido de revisão cabe deliberação que resultar em sanções desde que apresentada fatos novos ou circunstâncias relevantes. Ó. Tem que ter fatos novos e circunstâncias relevantes. Não tem efeito suspensivo, certo? E é dirigido por correspondência ao presidente. Ok. Vamos lá para a questão. Deliberação plenária que resulta de sanções caberá pedido de revisão, apresentando pela parte legitimamente interessada com efeito suspensivo? Não, já está incorreto. Por quê? A gente viu aqui, ó, sem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo, já está incorreto. Ela está incorreta, gabarito letra C, está correto. Letra C é o nosso gabarito da questão 7. O material ajuda, não ajuda? É top o materialzinho. Você tem que ver também a tabela de prazo. Não esqueça a tabela de prazo. Cobra muito em concurso. A gente está vendo aqui a resolução de uma prova e já caiu uma tabela de prazo. Vamos ver se cai outra. O registro, a alteração e a baixa de pessoas jurídicas no nome do CAU obedece regras específicas. Aqui ele quer saber da resolução 28 de 2012. Vamos ver aqui para a resolução 28. 28. 28. Acho que é essa daqui. Aqui é baixa de responsabilidade técnica. Certo. Aí aqui a questão diz que a letra E, gabarito, né? Ó, alfa, pessoa jurídica de arquiteto e urbanismo, deixou de preencher as condições para a manutenção do seu registro. Certo. Aqui diz que alfa, que é uma empresa, né? No caso 5, será admitida baixa de ofício. Por quê? Porque ele deixou, né, de cumprir as coisas. Ó, deixou de preencher as condições de manutenção do seu registro. Aí tem aqui a regra da baixa, ó. Baixa de ofício ocorre automaticamente em caso de suspensão ou cancelamento do registro no local. Tem a baixa obrigatória, quando é a dissolução da pessoa jurídica, exclusão da atividade da AU dos seus objetivos sociais, que foi no caso, né? E a ausência do arquiteto urbanístico com RT. Pronto, voltando aqui para a questão, diz que as pessoas jurídicas deixou de preencher as condições, então é uma baixa, né, de ofício.
do registro, devendo o KUF promover a prévia notificação, tem que sempre notificar, certo? Sempre tem que avisar as pessoas, com prazo de 30 dias. Será que é 30 dias mesmo o prazo? Vamos ver aqui a tabela de prazo. Ó, novamente, tabela de prazo. Olha só, para baixa, né? Notificação para baixa de ofício da pessoa jurídica e é ampla defesa. É dada a pessoa ampla defesa, pessoa jurídica, né? É 30 dias, conforme artigo 28. No artigo 28 você vai encontrar a resposta dessa daqui, e é justamente a letra E, tá correto. E aqui a gente também colocou a resposta já informando, ó. 28. Artigo 28 tá a resposta dessa questão aqui, que é sobre qual é a lei? Essa resolução aqui, certo? 28 de 2012. Beleza? Realmente a letra E, nosso gabarito. Vamos para a 9. A disciplina do registro da pessoa jurídica do CAU estabelece regras específicas quanto à denominação social, certo? Aí aqui, novamente, é a letra E. Caso 5. Pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo encontra-se em débito com KUF. Quando está em débito, o que acontece? Será estabelecida restrição de acesso. Vamos ver aqui, restrição de acesso, né? Vamos aqui para cima. Pronto. Para ter uma sociedade, pessoa jurídica, né, com personalidade jurídica, requer o formulário no SICAL, mais o ato e tal. E aqui ele diz o que? A questão. Tá em débito. Em débito é restringido, né? É restringido. No caso 5, será estabelecida a restrição do SICAL, né, que é o sistema, sendo que tal restrição será precedida de notificação, sempre tem notificação no próprio sistema, por meio do qual será assegurado o prazo para regularização da situação ou exercício de direito de ampla defesa. Sempre tem ampla defesa, que é uma das prerrogativas aqui do Instituto, e é realmente a letra E, conforme o artigo 31, certo? Artigo 31, está correta a letra E, tá bom? Ele nem disse o prazo, é 30 dias para a regulamentação, ele só colocou o quê? Assegurado prazo para a regulamentação. Então, ele nem colocou o prazo aqui, mas está correto, tá bom? É 30 dias. Então, vamos para a 10ª questão. O regimento interno do CAU dispõe sobre a organização administrativa e o funcionamento de seus órgãos, estabelecendo regras relativas à estrutura de direito, ao exercício das funções e à dinâmica da escolha e substituição dos membros. Nos termos das previsões regimentais do tema, assinale a alternativa correta. Letra B, que é a alternativa correta, né? Isso mesmo. O presidente do CAU-CE poderá ser destituído por voto de 3/5. Será que é isso? É o regimento interno, né? Voto de 3/5 dos seus conselheiros titulares em lei e em votação secreta. Muito bom. Vamos para lá. Aqui, ó. Plenário. Plenário é composto por conselheiros titulares. Votação em maioria simples é para deliberações no plenário, certo? Que a maioria, como é que é a maioria simples, pessoal? Que são as deliberações no plenário. Metade do plenário mais um, certo? Maioria simples. Maioria absoluta é para fazer o regimento interno. Tá prontos. 3/5 dos membros são para a destituição do presidente. Também a votação secreta, ó. Cadê a votação? De urgência, atos. E, ó, votação secreta. Eleição de presidente e vice-presidente. Para destituir também a votação secreta. Certo? Então, é 3/5 destituição do presidente. A questão fala o quê? O presidente poderá ser destituído por voto de 3/5. Correto. Letra C. Certo? Tá corretíssimo. Tudo bem? Vamos para a questão 11. Fala pessoal, vamos agora na questão que cabe recurso, que é justamente da Lei 12.378 de 2010, certo? Essa questão aqui, segundo a banca, foi a letra C de casa, certo? Vamos ver a C. Caso 3. Em determinada obra
de sua autoria, verificou-se que o arquiteto M não participou da alteração nela realizada. Aí ele diz que no caso 3 é obrigatório o registro do laudo no CAL. Ela é incorreta, certo? Ele diz que é obrigatório o registro no laudo do CAL do seu domicílio com o objetivo de garantir a autoria e determinar os limites de sua responsabilidade. Será que é obrigatório? Realmente não é obrigatório. Ó, o arquiteto que não participar de alteração pode, não deve, né? Pode registrar laudo para garantir a autoria. Então, por uma palavra, você perdeu a questão aqui, ó. Não é obrigatório, é facultativo, certo? Só que no caso 4, o que acontece? A alteração em projeto foi concebida por um profissional distinto do autor original, havendo manifestação expressa deste em sentido contrário ao reconhecimento de coautoria, ou seja, teve uma manifestação expressa do sentido de coautoria. Qual é o padrão a ser utilizado? Vamos ver aqui. A banca ela pode trazer essa justificativa, que a regra geral para alterações feitas a terceiro é a formação de coautoria, certo? Contudo, se o autor do projeto original manifestar a decisão expressa em contrário, que foi o que aconteceu, recusando a autoria, certo? A autoria da obra passará exclusivamente para o profissional que executou as alterações. Essa daqui possivelmente é o que a banca considera, certo? Se você quiser entrar com recurso, é só dizer que quando o profissional realiza alterações em um projeto de autoria de outro, não ocorre a transferência de autoria, certo? O autor original ele mantém a autoria do projeto original e o novo profissional assume a responsabilidade pelas alterações que realizou. Se você utilizar isso aqui para justificar que a D que está correta, e marcou a letra D, é possível entrar com um recurso, certo? Nessa questão. Tá bom? Só que eu acredito que a banca vai considerar a D correta, tá bom? Mas é só tentar aí ver o que a banca diz. Vamos para a próxima questão. Lembrando que o material vai ficar na descrição do vídeo para todo mundo ter acesso. Agora falando da resolução 193 de 2020, que é justamente aquela maior de todas, que é o regimento geral. Que é a questão incorreta. Não é o regimento geral, não, é a resolução 93. Resolução 93 está aqui, ó. 93. Qual é o nosso material que é um 93? Será que é essa do plenário? Não. 93. Ah, essa daqui. Deixa eu ver. Aqui é o 93 de 2020. Que é a anuidade de cobrança. Vamos lá para... Pronto, era essa parte aqui, que eu até deixei aqui no gabarito. Vamos lá. Questão incorreta, a banca disse que é a letra B. Vamos lá. No momento da negociação dos débitos em atraso, o arquiteto urbanista ou responsável legal da pessoa jurídica deverá assinar presencialmente? Não é presencialmente, pessoal. É de forma eletrônica. Ó. Todo processo de registro no SICCAL, Ciência e Aviso, é feito de forma eletrônica, certo? Ó, quando tiver sem acesso, o que acontece? Envia um e-mail, né? Telegrama também, isso aqui já foi 2020. E-mail, telegrama, publicação em edital, mas presencialmente é o que deixa a questão incorreta e é justamente o que a questão pede. A 12 que é incorreta e aqui diz que é presencialmente, não é. É virtualmente, ok? Letra B tá incorreta e é o nosso gabarito da 12. A 13 também pede incorreta, que fala do quórum para instalação. Quórum para instalação não é essa. Aqui, plenário. Para a deliberação do plenário é maioria simples, é metade mais um, certo? Maioria simples. O quórum para a deliberação. Vamos aqui. Quórum para instalação e funcionamento das reuniões é maioria simples. Não é um terço. Aqui ele diz um terço. Tá errado. Um terço é o quê? Vamos ver se tem algum de um terço. Voltando aqui. Não tem de um terço. Tem só maioria simples, maioria absoluta e 3/5. Não tem um terço.
Já matava a questão nem mesmo, sem mesmo nem olhar as outras coisas, ó. Não tem nem um terço. Então a letra A está incorreta. E vamos para a 14. A 14 ele fala do regimento geral, né? Regimento geral, instituído e tal. Ele diz que é a letra C que está correta. Esses dois aqui, ó. O J, arquiteto e urbanista, foi eleito para exercer um cargo de conselheiro titular, com mandato de 3 anos, iniciado em 1º de janeiro e encerrando 31 de dezembro do terceiro ano. Vamos ver o conselheiro. Vamos aqui. Conselheiro. Tá aqui, ó. Conselheiro, a gente tem no nosso material. O mandato é de 3 anos, iniciando em 1º de janeiro e terminando ao final de dezembro, né? Tem uma recondução, ou seja, ele pode passar mais 3 anos. É um cargo honorífico, o limite é 2 mandatos sucessivos, tanto ele como o suplente. Então, vamos lá. A 2 está correta. A 3, ó. M, arquiteto e urbanista que já exerceu 2 mandatos sucessivos como conselheiro na condição de suplente em conselho estadual, foi impedido de ocupar novamente o cargo de conselheiro no mesmo conselho, exatamente. Não pode 3 vezes. Tanto o suplente como o conselheiro, ele não pode ser reconduzido a terceira vez. Nem mesmo se o conselheiro quiser ser, o suplente quiser ser o conselheiro. Ok? Então, a terceira também está certa. 2 e 3 está correta, de acordo com a banca e com a gente também. Aqui tem a resposta das outras. Por que está incorreta? Bom, a gente não vai prolongar isso aqui para não ficar muito grande o vídeo que vocês não gostam de vídeos enormes. Não assiste até o final. Então, letra C é o nosso gabarito da 14ª, tá correto, tá bom, pessoal? Aqui é o material vai ficar na descrição para vocês conferirem as incorreções das outras. Nessa daqui não temos o nosso material, infelizmente. Nessa daqui pegou nós, na parte de legislação. Por quê? Ele fala aqui da anuidade, certo? Estabelece a Lei 12.378, estabelece normas sobre a organização. Aí ele pede aqui a informação correta. De acordo com a banca, o gabarito é letra E. Ó, constitui recurso do CalBR 20% da arrecadação. Aí a gente tem que abrir a lei, tá bom? Não está no PDF, mas está na nossa lei aqui, ó. E no artigo 30, ó. Constitui recurso do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, que é o CalBR. 20% de arrecadação prevista no inciso 1 do artigo 37. Aqui é uma combinação. Agora vamos para o inciso 1 e artigo 37. Aqui. Constitui recurso do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. Receitas com anuidade, contribuições, multa, taxas e tarifa de serviço. Vamos voltar para a questão. 20% para o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, que é os CalBR, na verdade, né? Proveniente de receita com anuidades, contribuições, multa, taxa e tarifa de serviço. Aqui, ó. Receita com anuidade, contribuições, multa, taxa e tarifa de serviço. Está correto, tá, pessoal? Não tem especificamente no nosso material essa daqui. Essa daqui a gente ficou devendo, mas com o nosso material dava para acertar muito mais do que metade da prova. Tá bom? Se vocês estudassem bastante assim. E também ver a questão dos prazos. Você viu que cai muito prazo? Pois é. A gente está preparando agora material para a Alesse, que é a Assembleia Legislativa do Ceará, e para o TJ. Quem tiver interesse, só acompanhar nossas aulas aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa prova? Essa prova eu achei muito difícil mesmo. Até para resolver aqui com o material é difícil, tá bom? Quem acertou 7 questões, 8 questões, saiu muito bem nessa prova. Dificilmente alguém vai conseguir gabaritar, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Compartilhe aí com um amigo seu que fez essa prova e até o próximo vídeo.